Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos à nossa última aula que a gente vai gravar no ano de 2020, né? No dia 31 de 12 de 2020. Tomara que 2021 seja muito mais generoso conosco, né? Seja muito mais suave do que foi esse 2020, tá? A aula de hoje é sobre sistema límbico. Vou falar sobre neuroanatomia do sistema límbico. Mas também, sistema límbico é muito difícil falar só sobre neuroanatomia, vou falar um pouco sobre neurofisiologia também do sistema límbico, não é para poder explicar um pouquinho melhor. Compartilhando essa telinha aqui. Aqui estamos. Bom, assim, primeiro falar um pouco sobre o termo sistema límbico. Límbico se fala que se chama de sistema límbico porque ele delimitaria uma fronteira ali, não é? Seria a base do telencéfalo, não é? Algumas estruturas da base do telencéfalo ali, e que definiria uma fronteira ali com o diencéfalo e com o tronco encefálico, né? Fazendo um limbo entre essas estruturas, tá? São estruturas mais primitivas, não é? São estruturas, uma boa parte das estruturas são chamadas de paleocórtex, não é? Enquanto que as estruturas encefálicas que estão acima, não é? As estruturas do telencéfalo que estão acima são chamadas de neocórtex. Tá? Outra coisa é que esse termo, sistema límbico, é um termo que se usa, é um termo que é consagrado e tal, mas, assim, hoje se estuda tanto o sistema límbico, se estuda tanto cada estrutura do sistema límbico, né? E a gente sabe que essas estruturas elas não são relacionadas só, por exemplo, às emoções, né? Então, hoje, por exemplo, vocês pegam, tem pesquisadores que estudam somente a amígdala, passam a vida inteira estudando a amígdala e os diferentes núcleos da amígdala. Tem pessoas que estudam só um núcleo da amígdala, tem pessoas que estudam só, grandes pesquisadores que passam a vida inteira estudando só o hipocampo e as suas relações. Então, assim, hoje a gente sabe muito sobre essas estruturas, não é? E sabe que elas não participam só do controle das emoções, participam de outras coisas, mas o termo ficou, tá? E didaticamente é bem legal falar sobre sistema límbico, tá? Mas é importante que alguns já falam em colocar esse termo em desuso, não é? Mas é um termo que persiste ainda na literatura, tá bom? Vamos lá. Sistema límbico tem a ver com processamento de emoções. Tá? O que são emoções? Definição de emoções são sentimentos subjetivos que podem desencadear manifestações fisiológicas e comportamentais. Tá? O que é um sentimento subjetivo? Um sentimento que não é um sentimento fisiológico claro. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, frio e calor não é um sentimento subjetivo. Tu está sentindo frio e tu está sentindo calor. Dor também não é muito subjetivo, ou seja, tu está sentindo dor. Um estímulo sonoro também não é muito subjetivo, não é nada subjetivo, tu está ouvindo aquele som e discriminando aquele som, tá? Mas, por exemplo, tu estar triste, tu estar alegre, tu estar com raiva, tá? São sentimentos que eles são subjetivos, tá? Eles não podem ser descritos tão bem quanto a sensação de dor, como a sensação de uma nota musical que se ouve, como o estímulo visual, esse tipo de coisa. Tá? Então, por isso, a gente diz que são sentimentos subjetivos, que podem desencadear manifestações fisiológicas e comportamentais. Fisiológicas estão muito ligadas ao sistema neurovegetativo, não é? Principalmente ao sistema simpático. Por exemplo, quando a gente toma um susto, o coração vai haver uma liberação de adrenalina e na hora da adrenalina tem um aumento de frequência cardíaca. Quando vocês ficam nervosos, pode aumentar a sudorese. Então, essas manifestações fisiológicas, elas são incontroláveis. E tem muito a ver com o sistema nervoso autônomo na sua divisão simpática, tá? E comportamentais, a gente tem certas reações motoras, não é? Que a gente pode observar bem. Opa, dá vontade de espirrar agora. Tem certas manifestações motoras que a gente pode observar bem nas pessoas e pode observar bem nos animais. Por exemplo,
Quando a gente está feliz, a gente sorri, não é? Tem a contração zigomática, vai sorrir. Quando um cachorro fica feliz, ele abana o rabo, não é? Então, tem algumas manifestações motoras, comportamentais, que são bem características desse... Quando a gente está assustado, ansioso, a gente vai franzir a testa aqui, não é? Então, existem essas manifestações somáticas motoras, não é? Que acabam sendo reflexos das emoções que a gente sente, tá? Bom, o primeiro cara a descrever, primeiro, não foi o primeiro, tá? Na realidade, o Broca já falava sobre isso, aquele mesmo Broca da área de Broca já falava sobre isso, mas a primeira descrição mais completa, assim, anatomicamente, de um circuito que fosse relacionado às emoções foi feita pelo Papez, tá? Pelo chamado circuito de Papez, pelo James Papez. Em 1937, o Papez descreveu esse circuito de Papez. E o interessante é qual foi a inspiração dele para descrever isso, né? Ele observava pacientes contaminados com o vírus da raiva. E o vírus da raiva vai causando uma distribuição neurológica significativa e uma distribuição neurológica muito significativa no lobo temporal. E aí ele observava que esses pacientes que tinham essa distribuição do lobo temporal, eles tinham um aumento significativo da agressividade, eles tinham uma hidrofobia grande, não é? E eles acabavam evoluindo para óbito, tá? Se vocês querem conhecer um vírus que é muito letal, tá? É o vírus da raiva. Então, assim, se vocês têm um acidente, por exemplo, com um cão, um acidente com um morcego, tá? Vocês têm que imediatamente ir para um hospital, não é? Receber uma vacina antirrábica, não é? Ou vacina, ou um soro, não é? Para vocês já começarem um tratamento para não desenvolverem a doença. Tá? A letalidade do vírus da raiva é de 100%, praticamente. Aqui é uma foto rara, não é? De um sobrevivente à raiva no Brasil, né? Esse aqui é a primeira pessoa a sobreviver à raiva humana no Brasil. Esse, acho que é 2017, alguma coisa assim. Olha, se não me engano, não tem 10 casos relatados no mundo de pacientes que sobreviveram à raiva. Lógico que esses não receberam, né, vacina ou não receberam um soro, tá? Então, é bastante letal, tá? E aí o Papez observava esses pacientes e aí ele via que quando se lesava aquele lobo temporal, aquilo gerava uma agressividade, tinha alguma coisa ali, né? Algumas estruturas estavam sendo lesadas ali e isso levava à agressividade. Então, ele chegou à ideia de que acontecia por ali um circuito neuronal que era responsável pelo controle das emoções. Tá? E a ideia dele era que tudo começava com o córtex olfativo. Tá? Naquela época, hoje a gente sabe que o lobo temporal faz várias coisas, mas naquela época o lobo temporal era ligado muito à parte olfatória. Né? Hoje a gente tem o lobo temporal ligado à parte olfatória, aqui a gente tem uma representação, não é, do bulbo olfatório e de células que estão levando informação desse bulbo olfatório. E a gente vai ver o quê? Vai chegar em regiões como a amígdala, não é, ali no lobo temporal, vai chegar em regiões como o hipocampo, ali no lobo temporal, não é? Vai uma informação olfatória. Mas hoje a gente sabe que, na realidade, o que a gente chama de circuito de Papez, não é? As estruturas que compõem o circuito de Papez recebem não somente informações olfatórias, mas recebem informações de todos os sentidos. E só lembrando, o único sentido que não passa pelo tálamo é o olfato, né? Todos os outros vão acabar passando pelo tálamo. Então, por exemplo, visão, audição, estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos táteis, tudo isso vai passar pelo tálamo, né? E acaba chegando dentro desse circuito de Papez que inclui o hipocampo. Tá? O que é esse circuito de Papez? Tá? O circuito de Papez é o seguinte: essas informações, tá? Sejam informações olfatórias, sejam informações sensitivas em geral, elas entrariam nesse circuito aqui, ó. Elas iriam ocorreria uma série de sinapses, não é, entre essas estruturas, tá? E
as sinapses entre essas estruturas, a partir daqui se desencadeariam a emoção que o indivíduo iria sentir. Então, o que aconteceria? A informação viria para o giro do símbolo, depois eu vou mostrar direitinho onde é que é o giro do símbolo, tá? Essa informação teria um conjunto de fibras que ligaria o giro do símbolo ao giro parahipocampal, tá? Depois, essa informação ela adentra no córtex entorrinal e vai chegar até o hipocampo, uma região do hipocampo chamada subículo. Tem uma via que é a via perforante, não é, que vai levar essa informação do córtex entorrinal até o subículo, tá? E tem uma via que vai pelo alvéolo, que vai até o subículo. Essa região do hipocampo, não é, se comunica por um feixe de fibras, não é, que vai estar dentro do fórnix, né? Esse feixe de fibras vai se comunicar com os núcleos mamilares, tá? Tem o núcleo mamilar lateral e o núcleo mamilar medial. E esses núcleos mamilares depois vão se projetar para o tálamo, para o núcleo anterior do tálamo, e por fibras que estão ali na cápsula interna, voltam para o giro do símbolo, e essa informação volta de novo. Lógico que os núcleos mamilares pertencem ao hipotálamo, né? E daqui isso desencadearia aquela famosa ativação do hipotálamo, que o hipotálamo ativa o sistema simpático, tá? Então, aqui tem o fascículo que vai do hipocampo até os núcleos mamilares, né? Ele é chamado de fascículo hipocampo mamilar, ele fica lá dentro do fórnix, né? E o feixe que liga os núcleos mamilares até a região anterior do tálamo é chamado de feixe mamilotalâmico, ou feixe de Wick-Dazer. Tá? Então, seria esse um caminho, não é? Essas seriam as estruturas que vão processar a emoção. Na realidade, essa via que o Papez escreveu é muito mais relacionada ao processo de formação de memória, tá? Do que propriamente as emoções. Depois a gente vê que a amígdala e a área pré-septal vão ser muito mais relacionadas às emoções, principalmente a amígdala, não é? Amígdala ou complexo amidaloide. Essa região, sim, ela vai ser muito relacionada às emoções, tá? Bom, então aqui é aquela via que eu descrevi para vocês, não é? Aqui, ó, opa, só voltando. Então, o que acontece? Ativaria os núcleos mamilares, não é? E dos núcleos mamilares aconteceria uma ativação do hipotálamo. Aqui, ó, ou seja, eu ativo núcleos hipotalâmicos, a ativação desses núcleos hipotalâmicos vai ativar o sistema simpático na porção aqui na medula espinal, não é? E aí, da medula espinal, eu vou as fibras vão até a medula suprarrenal e a suprarrenal vai liberar adrenalina, noradrenalina e dopamina, principalmente a adrenalina. E aí tem todas as atividades simpáticas, aumento de frequência cardíaca, broncodilatação, mobilização de reservas energéticas, tá? E também vai haver, não é quando você ativar esse hipotálamo, numa situação de estresse, vai haver a liberação de CRH, do hormônio liberador de corticotropina, ou hormônio liberador de ACTH. Aí a adenipófise libera a CTH, que entra na circulação e vai até o córtex da suprarrenal. Porque a CTH é hormônio adrenocorticotrópico, hormônio que age sobre o córtex adrenal e aumenta os produtos do córtex adrenal. Aí eu vou liberar mais aldosterona, mais mineralocorticoide para reter só de água, não é? E também vou liberar mais glicocorticoides, que vão ajudar também a reter só de água, mas vão aumentar a atividade de vias catabólicas, não é? Vai suprimir também o sistema imune para eu poder achar energia e não me incomodar com um evento imune exacerbado, tá? Então, essa parte do hipotálamo aqui, não é? Faria parte do sistema límbico, mas daquela reação autônoma, aquela reação que a gente não controla para uma determinada situação, tá? Hoje a gente sabe que é muito mais complexo isso, que é um resumo do que é essa circuitaria, não é? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, eu tenho aquele circuito de papéis que eu descrevi para vocês ali, aquelas estruturas, não é? Eu tenho a amígdala, o complexo amidaloide, enviando informações para esse circuito de papéis, também recebendo informações desse circuito de papéis.
Eu tenho o neocórtex, eu tenho o córtex pré-frontal, que tem uma ligação muito íntima com esse circuito de Papez, tem fibras que chegam até esse circuito de Papez, e eu tenho o núcleo accumbens, o núcleo accumbente, não, que é o núcleo da base, e o pálido ventral. O núcleo accumbente, o núcleo accumbens, é o centro do prazer. Tudo que vocês fazem relacionado a prazer, tudo que gera prazer, aumenta a liberação de dopamina no núcleo accumbente. Tá? Então, isso é um fenômeno muito, muito interessante. Tá? E isso vai acabar fazendo o seguinte, isso vai acabar toda essa interação entre o neocórtex, que dá um freio, né, nas nossas ações, o complexo amidaloide, que dá uma cor nas nossas emoções, não é? Diz se elas são positivas ou não é? E o núcleo accumbente, que vai nos mostrar o quanto essa reação é prazerosa ou não. A partir daqui, a gente vai ter um determinado comportamento. Tá? É uma coisa que é muito interessante sobre emoções. Tá? Tu não consegue mudar o que tu sente. Normalmente as emoções, tu vai sentir as emoções e vai ter os sentimentos que te acontecem, né? Isso acontece numa região muito profunda, né? Do encéfalo. Né? Mas tu pode fazer o seguinte, tu pode controlar o que tu vai fazer com essas emoções. Ou seja, quando alguma coisa ruim acontece, tu vai sentir a tristeza daquela coisa ruim, tu vai sentir a raiva, não é? Mas o neocórtex, não é? Esse córtex pré-frontal, ele pode controlar essa tua raiva e fazer com que tu não quebre toda a casa, fazer com que a pessoa tenha um controle, não é? Que vá medir as palavras, que não vai estourar, não é? Ou pode liberar também, e tu pode ter uma reação muito do sistema límbico, muito do circuito de Papez, uma reação muito reptiliana, e pode ter um comportamento muito agressivo, tá? Então, assim, uma coisa é o que se sente. Se fala muito da psicologia, não é? O que tu sente é impossível de tu controlar. Tá? Qual é o sentimento, qual é a emoção que ele te trouxe, que ele é impossível de controlar. A parte relacionada ao sistema nervoso autônomo também é impossível de controlar. Por exemplo, a emoção vai te causar um ataque cardíaco e isso é impossível de controlar. Mas a reação motora, não é? E a reação comportamental que o indivíduo vai ter pode ser freada por esse neocórtex aqui. Tá? Isso é uma coisa muito... ter parâmetros sociais. Tá? Então, tem um professor meu, que é um professor da neurologia e da PUC, ele me deu aula de neuroanatomia, o professor Antônio Carlos Rufo Marrone, ele dizia o seguinte, ele dizia que o que é o sistema límbico é uma coisa assim, alguém bate na, na traseira do teu carro, aí bateu na traseira do teu carro, e aí tu desce furioso, né? E aí, quando tu desce furioso, desce para brigar, desce, o teu sistema límbico, a tua amígdala tá te colocando naquele estado de fúria ali, não é? Naquela emoção de fúria. Mas aí desce três caras, um maior do que o outro, né? Três caras muito mais fortes que tu, e tu vai levar uma surra. Aí o teu córtex, né? O teu córtex pré-frontal, ele faz o quê? Ele faz uma avaliação daquilo, e ele fazendo aquela avaliação, ele faz o quê? Ele freia esse sistema límbico. Tipo assim, eu não posso entrar numa situação de luta com essas três pessoas aqui, porque bateram no traseiro do carro, amassou um pouquinho o carro, mas eu vou levar uma surra aqui. Aí o córtex pré-frontal, ele faz o quê? Ele dá uma freada nesse sistema límbico, tá? Tem casos descritos na literatura muito interessantes, né? Tem um caso de um atirador nos Estados Unidos que ele subiu no topo de uma igreja lá e atirou nas pessoas que estavam saindo de uma escola, matou várias crianças. E é um caso muito famoso. Tá? Eu até descobri esse caso porque o livro que contava esse caso, eu traduzi esse livro. Tá? Se olhar no meu currículo, lá tem exatamente o capítulo do livro, um livro que eu traduzi. E aí esse caso aconteceu o seguinte, ele matou um monte de gente, né? Atirou num monte de gente, morreu
nesses tiros que ele deu e tal, e aí descobriram que ele tinha um tumor na região da amígdala, né, que aumentava muito aquele comportamento agressivo dele, né? Esse complexo amiloide aumentava muito aquela emoção e aumentava muito o comportamento agressivo desse indivíduo, tá? A amígdala tem várias regiões que são sexualmente mórficas, né? Ou seja, são maiores ou menores em homens ou mulheres, né? Tem mais quantidade de espinhos dendríticos em homens ou mulheres, então tem um dimorfismo sexual muito grande na amígdala, e isso também ajuda a explicar a diferença comportamental em termos de agressividade entre os diferentes gêneros, não é? Entre homens e mulheres, tá? Bom, vou mostrar um pouco da anatomia dessas estruturas, né? A aula de neuroanatomia também não são só histórias de neurofisiologia. Então, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem um corte sagital, não é do encéfalo, tá? Uma estrutura vocês conhecem muito bem, não é? Aqui o cerebelo, aqui o tentório, não é? A tenda do cerebelo. Aqui o tronco cefálico, bulbo, ponte, mesencéfalo, tá? Aqui a sala túrcica com a hipófise, tá? Aqui o diencéfalo, não é? Aqui o tálamo, não é? Aqui o sulco hipotalâmico, não é? Separando o tálamo do hipotálamo. Enfim, estruturas que a gente já conhece. Vamos ver quais são as estruturas que nos interessam aqui, que a gente não conhece. Primeiro é o giro do símbolo, tá? O que é o giro do símbolo? É esse giro do telencéfalo aqui, ó, que é esse primeiro giro aqui, ó. Isso aqui, ó, giro do símbolo, ó. Toda essa estrutura aqui, ó. Isso aqui, ó, é o giro do símbolo, tá? É toda essa estrutura que tá aqui, ó, sobre o fórnix aqui, ó. Isso aqui é o giro do símbolo, tá? Então, essa estrutura aqui é o giro do símbolo, que faz parte daquele circuito de papéis, tá? Aqui o corpo caloso, que é um conjunto de fibras que liga um hemisfério ao outro. O corpo caloso também é uma área sexualmente dimórfica. Geralmente as conexões intrahemisféricas, elas são maiores em mulheres. As mulheres comunicam melhor os dois hemisférios, não é? E o fórnice. Fórnice é um nome em português. A gente usa muito a palavra fórnix, tá? Então, aqui a gente tem o fórnice, tá? Diz a lenda, tá? Não sei se isso é verdade, tá? Mas diz a fornix talvez tenha a ver com fornicar, tá? Isso um professor meu uma vez me disse. E diz que o fornix tinha um formato de uma tabuleta que os romanos colocavam em cima das casas das prostitutas, por isso recebeu o nome de fornix. Não sei se isso é verdade ou não, tá? Mas é uma história que conta, não é, sobre o fornix, tá? Bom, então aqui a gente tem o fornix, né? O fornix é aquela estrutura que faz a ligação entre o quê? Que faz a ligação entre o hipocampo e os corpos mamilares, tá? Aqui o sulco hipotalâmico, tá? Essa região aqui, ó. Isso aqui é o sulco hipotalâmico. Por que o sulco hipotalâmico é importante? O sulco hipotalâmico é o que separa o tálamo, que é a parte que está em cima, do hipotálamo, que é essa parte que está embaixo. Aí a gente já pode ver aqui, ó, o corpo mamilar está bem aqui, ó. O corpo mamilar vai estar aqui embaixo, não é? E o corpo mamilar pertence ao hipotálamo, tá? E o tronco cefálico que eu já tinha falado para vocês. Então, algumas estruturas a gente já consegue ver nessa figura, não é? Nesse corte sagital aqui, tá? Já pode ver que a gente está quase chegando no fim, né? Ou seja, a gente passou por toda a medula espinal, passou por todo o tronco, todo o cerebelo, todo o diencéfalo. Agora estamos falando aqui sobre o corpo caloso e já falamos aqui sobre esse giro do símbolo, tá? Depois a gente só vai pegar esse restinho aqui em cima e a vascularização. Vamos lá. Agora, a gente tira aquele encéfalo, né, e tira o tronco, não é? E já vai ver algumas outras estruturas, tá? Giro do símbolo. Tá aqui ele, ó. O bom e velho giro do símbolo. Tá aqui ele. Tá? Ele tá aqui, ó. Tá? Esse é o giro do símbolo, tá? Corpo caloso,
tá? Aqui está o corpo caloso, aquele conjunto de fibras que liga os dois hemisférios, tá? Da região infra anterior, né? A parte de baixo e para frente, né? Inferior, anterior, até a região posterior, a gente tem essas estruturas aqui, ó. O corpo caloso tem o rosto, não é? Essa parte aqui, essa parte mais delgadinha aqui. Depois o corpo caloso faz uma voltinha aqui, não é? Essa região aqui é o joelho do corpo caloso, tá? Depois o corpo caloso se projeta aqui. Aqui a gente tem o tronco do corpo caloso. E quando a gente vai lá para trás, né, na porção mais caudal, porção mais posterior, nós temos o final do corpo caloso, que é o esplênio, tá? Depois tem o corpo mamilar. Aqui nesse esquema dá para ver super bem, ó. Tá aqui, ó, olha aqui, ó, que lindo aqui ó, o corpo mamilar. Na verdade, quando a gente olha ventralmente, né, o encéfalo, dá para ver super bem, né? Ficam como se fossem dois mamilos ali, não é? Não dois mamilos, não é o termo correto, como se fossem duas mamas, não é? É bem bonitinho esse, se vocês olharem nas aulas de tronco ali, dá para ver bem, né? Essa coisa interessante, né? Muitas pessoas confundem, falam seios. Na verdade, a gente tem um seio e tem duas mamas, né? Porque o câncer é um câncer de mama, né? Que pega nas mamas, né? Bom, então olha aqui, ó. Então eu tenho esse corpo mamilar, tá aqui, ó. Esse corpo mamilar tá aqui, essa bolinha aqui. E ele tem um fascículo, um conjunto de fibras que leva informação para o tálamo. Ele recebe informações, tá? Ele recebe informações que vêm do fórnix, né? Tá aqui, ó, vem o fórnix, ó. E aí a informação, isso aqui está vindo do hipocampo, ó. O hipocampo vai estar por aqui, ó. Então, aqui abaixo aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, abaixo aqui desse giro para hipocampal aqui, ó, para dentro ali eu vou ter o hipocampo, tá? Não está aparecendo aqui. Mas o que acontece? Saem fibras desse hipocampo e fazem o quê? Elas vão através aqui, ó, desse fórnix, né? Ou fórnix, como vocês queiram, desse fórnix aqui. E aí elas fazem o quê? Elas comunicam o hipocampo com, através do fórnix, com os corpos mamilares. Aí está chegando aqui nos corpos mamilares. Aí a informação é processada aqui nos corpos mamilares, não é? E aí depois ela faz o quê? Depois ela vai por um outro conjunto de fibras até o tálamo. Um outro conjunto de fibras até o tálamo, que é o fascículo mamilo talâmico, ou feixe mamilo talâmico, vamos encontrar isso na literatura com os dois nomes, tá? Também se usa o epônimo, né? Feixe de Vic-Dazir, tá? Esses corpos mamilares aqui, não é? Esses corpos mamilares aqui é o que a gente vai encontrar uma degeneração desses corpos mamilares nos pacientes alcoólatras, né? Que tem uma deficiência de tiamina, que fazem a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Eles começam a apresentar uma deficiência desses corpos mamilares. E uma das coisas que faz amnésia, não é? Nesses pacientes, né? Faz uma amnésia anterógrada nesses pacientes, tá? Assim como o corpo caloso, o fórnix, você vê depois que o fórnix ele tem fibras de associação também, né? O fórnix ajuda a comunicar os dois hemisférios. O fórnix, né, de posterior para anterior, né, ele tem diferentes regiões. Olha aqui, ó. Ele tem aqui, ó, a primeira região, a região do pilar, que é o do fórnix, tá? Que é mais posterior. Depois ele tem a região do corpo do fórnix, que é seguindo aqui, tá? E depois lá para frente, mais anterior aqui, ele tem a coluna do fórnix. Tá? Então, essa é a ligação entre o quê? Essa é a ligação entre o hipocampo, fórnix, corpos mamilares. E depois aqui eu tenho os corpos mamilares se comunicando com o quê? Se comunicando com o tálamo anterior através do feixe de Vic-Dazir. Tá? Depois eu tenho aqui a fímbria do hipocampo, que é um conjunto de fibras aqui, ó, que vai chegar fazendo essa continuação aqui do fórnix, né? Aqui a fímbria do hipocampo, tá? E tem uma estrutura que vem logo abaixo dessa fímbria aqui, e depois vocês vão ver, ela faz uma curvinha e engloba uma partezinha ali
do hipocampo, né, que é o giro denteado. Essa estrutura aqui, ó, aqui é o giro denteado, giro mais internalizado, e o giro que está por fora aqui é o giro para-hipocampal. Termina nessa estrutura aqui, que é o uncus, né? O uncus está dobrando para dentro ali, né? Vem aqui, ele dobra medialmente aqui, né? Então, aqui é o giro para-hipocampal, né? E vai dobrar aqui para fazer esse uncus, né? Ou unco, né? É uncus ou unco, tá? Bom, anatomicamente a gente chama de giro límbico, chama o quê? O 1 mais o 7. O que é o 1? É o giro do símbolo mais o giro para-hipocampal. Então, é só seguir aqui, ó. Olha o giro do símbolo aqui, ó. Isso aqui é o giro do símbolo, ó. Vem o giro do símbolo aqui, ó. E aí ele se conecta aqui, ó. Com o giro para-hipocampal. Ele se conecta por esse conjuntinho de fibras aqui, ó. Por esse conjuntinho de fibras aqui que a gente chama de istmo do giro do símbolo. Então, aqui eu tenho uma comunicação física entre o quê? Eu tenho uma comunicação física entre o giro do símbolo com o giro para-hipocampal, tá? Aqui, ó, tem essa comunicação física aqui, que é o que justifica, não é? Essa comunicação aqui, ó, que eu tinha falado antes para vocês, aqui, ó, giro do símbolo com o giro para-hipocampal. Tá? Isso que vai justificar que vai fazer, não é? Essa comunicação aqui, tá? Bom, isso aqui já foi. Agora, aqui tem um corte muito interessante. Esse corte ele é o seguinte, ele é um corte horizontal, né? Eu estou cortando esse afro horizontal. Aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, aqui os lados, tá? Então, eu estou cortando horizontalmente aqui, mas ele tá sendo cortado em diferentes camadas aqui. Eu cortei uma camada, aí fiquei outra camada, e aí depois desbasta aqui, ó, para mostrar bem o hipocampo, não é? Para mostrar bem essas estruturas, tá? Então, aqui, ó, aqui primeiro é o joelho do corpo caloso, que está aqui, ó, essa parte mais anterior, tá? Que é o equivalente aqui, ó. Olha aqui, ó. Opa. Tá aqui, ó, essa parte aqui é o joelho do corpo caloso, aqui mais para frente, tá? Depois, eu tenho o quê? Eu tenho o fórnix, não é? Aqui está o hipocampo, ó. Essa estrutura aqui, ó, isso aqui é o hipocampo, ó. Toda essa estrutura aqui é o hipocampo, tá? Toda essa estrutura aqui é o hipocampo. Então, o hipocampo aqui, ó, se comunica através do fórnix com os corpos familiares que vão estar lá na frente, tá? E olha, então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho o fórnix, tá? De anterior para posterior, tá? Daqui para cá. De anterior para posterior eu tenho o quê? Eu tenho as colunas do fórnix, tá? Depois eu tenho o corpo do fórnix tá aqui, e depois lá para trás eu tenho os pilares do fórnix, tá? E tem também a comissura do fórnix aqui, ó, ligando os dois fórnix, tá? Transmitindo informação entre os dois fórnix, tá? Eu tenho o tálamo, que está aqui, ó, que está bem aqui, ó, tá junto dessa estrutura, né? Aqui está o tálamo, tá? Depois tem o giro denteado, que é essa estrutura aqui, ó, pregueadinha aqui, ó, tá? Isso aqui é o giro denteado. É um giro cheio de pregas, cheio de dentinhos, né, aqui, tá? A fímbria do hipocampo, que é um conjunto de fibras, né, que vai chegar e sair desse hipocampo, né, aqui, ó, indo em direção ao fórnix, aqui, ó. Aqui essa fímbria do hipocampo, tá? Chegando no hipocampo, tá? A comissura, o hipocampo, propriamente dito, como eu tinha dito para vocês, tá? A comissura do fórnix, aqui que eu tinha falado anteriormente para vocês, o esplênio do corpo caloso, que é a parte de trás do corpo caloso. Lógico que eu tirei o corpo caloso de cima, né, para poder observar isso, não é? E os ventrículos laterais aqui, abertos, tá? Tem uma cirurgia que se faz, que é a hipocampectomia. Se faz a hipocampectomia unilateral, se tira o hipocampo de um dos lados. Normalmente, essa é uma cirurgia para epilepsia, não é?
Normalmente, os eventos epilépticos começam no hipocampo e na amígdala ali, né? Então, o pessoal entra aqui, ó, entra pelo lado aqui no lobo temporal e faz o quê? E tira esse hipocampo aqui. Essa cirurgia, o terceiro par vai estar bem por aqui, ó. Quando você retira esse hipocampo aqui, dá para ver o terceiro par lá dentro da neurocirurgia. Tá? É uma cirurgia bem comum, uma cirurgia bem bacana que melhora bastante a vida dos pacientes com epilepsia. Mas é uma hipocampectomia unilateral. Se for bilateral, isso não é o problema que vai acontecer. Bom, aí o que a gente está fazendo aqui? Agora a gente tira aquele hipocampo, aquele fórnix e aqueles corpos familiares. Vai tirar toda essa estrutura aqui, ó, para poder observar essa estrutura aqui, poder observar ela tridimensionalmente. Tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, aqui o hipocampo, aqui a fímbria do hipocampo, com a gente viu que está chegando e saindo. Aí vai formar o quê? Vai formar o fórnice, tá? Olha aqui, ó, formar o fórnice. Aí eu tenho aqui os pilares do fórnice, o corpo do fórnice e as colunas do fórnice, que vão chegar nos corpos mamilares. Não está ligado essa estrutura, mas está logo à frente, né? Eu tenho as amígdalas, eu tenho os corpos amidaloides, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, tá? É uma estrutura muito interessante, fundamental para o processo de formação de memória, né? E fundamental, não é, também para as emoções, né? Bom, o que acontece se lesar o feixe mamilotalâmico? Se lesar esse feixe aqui, ó, o feixe Vic-Dazier. Isso eles testaram em macacos, né? Macacos que viviam em grupos sociais bem organizados, no qual não se tinham comportamentos agressivos significativos, né? E não se defecavam uns nos outros, não tinha esse tipo de coisa. E aí eles lesavam esse feixe Vic-Dazier, e aí o que acontecia? O macaco tinha esse feixe lesado, ele começava a ter comportamentos agressivos, ele defecava, quando ele estava no alto da árvore, defecava nos que estavam embaixo, né? E isso é muito interessante. Isso, quando o macaco muda o comportamento social, isso faz com que os outros macacos coloquem ele em isolamento ou até matem ele, né? É bem interessante. Sabe que eu sempre gostei de estudar comportamento humano, né? As bases do comportamento humano em macacos, os bonobos, não é? E e existem uma série de comportamentos, né, que os bonobos têm. E os bonobos são super bonzinhos, são super legais, assim, em termos de comportamento social, assim, são super sociáveis, têm uma estrutura social bem organizada. Só que os bonobos na África, eles são separados por um rio, né, um rio bastante grande, não me lembro exatamente qual é o rio, que separa ele dos chimpanzés. E eles evoluíram, por essa separação geográfica, né, eles evoluíram com populações bem distintas, né, os chimpanzés dos bonobos, né. E os chimpanzés não, os chimpanzés são bem agressivos, eles têm comportamento de bando, agressivos um com o outro, os chimpanzés, eles matam os filhotes dos outros e comem, né? A história de comer criancinhas é uma coisa dos chimpanzés. Enquanto os bonobos, eles têm um comportamento super legal, assim, eles cuidam das crianças, é um comportamento diferente. Mas a separação do rio gerou uma coisa muito interessante. Os chimpanzés vivem num ambiente muito pobre em termos alimentares. Então, eles têm que lutar muito entre os grupos para conseguir reservas alimentares e reservas energéticas. Eles vivem na pobreza. E os bonobos vivem num ambiente muito rico. Então, isso mostra que muito que a gente sabe, que a gente estuda em bonobos, quando tu tem que estudar os bonobos e os chimpanzés, tem que estudar como se comporta um indivíduo que cresceu dentro de num ambiente muito próspero, com uma grande fartura de recursos, né, qual é o comportamento dele, e como é que é o comportamento do indivíduo que as populações passam por uma privação bastante severa. Isso é muito interessante, né? Às vezes a gente fala várias coisas sobre comportamentos animais, né? E
mas os primatas são muito diferentes de acordo com o recurso alimentar que eles têm ou não, tá? Eu até nem sei se essa lesão do feixe Vic-Dazier provavelmente deve ter sido um animal que foi aprisionado e tal, né? Em laboratório. Mas, não, até não foi porque eram animais que estavam sendo testados em grupos, né? Mas depende também do comportamento social geral que o animal tem. Muito interessante isso. Bom, falar um pouco sobre o hipocampo. O hipocampo é essa estrutura aqui, ó, tá? Do lobo temporal, da porção medial do lobo temporal, não é? Mesotemporal, tá? Isso aqui é um corte coronal do encéfalo. Então, aqui, olha a localização dos hipocampos. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui os hipocampos, eles ficam logo abaixo dos núcleos da base, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o putamen, aqui o globo pálido porção externa e o globo pálido porção interna, tá? Aqui vai estar o tálamo, não é? Aqui o corpo caloso, tá? E aqui embaixo vai ficar esse hipocampo, tá? Aqui os corpos mamilares. Então, alguém vai dizer, pô, mas como é que o hipocampo aparece no mesmo corte dos corpos mamilares? É só voltar aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vai aparecer bem pertinho aqui, tá? Os corpos mamilares estão um pouquinho mais para frente, né? Tá? Bom, então esse hipocampo, vem esse córtex aqui, ó, e se dobra aqui, ó, para formar essa estrutura que é o hipocampo. O nome hipocampo tem a ver com hippocampus, né, que é um cavalo marinho, porque ele tem, segundo os autores dizem, tem o formato de um cavalo marinho, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, o giro denteado, depois vocês vão ver que o giro denteado que abraça as camadas celulares do hipocampo, não é? E aqui a gente tem o hipocampo. Aqui o extrato alveus, não é, do hipocampo, um conjunto de fibras que entra e sai do hipocampo, não é? Que, quando chega a fímbria, não é do hipocampo. E aqui, não é, o ventrículo lateral, complexo coroide do ventrículo lateral. Essa imagem aqui, ó, é como se eu estivesse vendo o quê? Essa imagem é como se eu estivesse vendo, recortando esse hemisfério aqui, tá? Aqui o trato áptico, passando aqui por esse hipocampo, não é? Logo acima desse hipocampo, tá? Bom, hipocampo é fundamental para formação de memórias, tá? Não tem como falar de memória sem falar em amnésia. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra o seguinte. Esse gráfico mostra a porcentagem de memórias que o indivíduo tem, tá? Então, aqui é 100% das memórias que ele tem. Então, são dois indivíduos diferentes. Por exemplo, ele sofre um trauma, uma lesão, um trauma em algum evento, algum momento da sua vida aqui, tá? E isso é uma linha que vem desde o nascimento até o tempo atual. Se ele tiver um trauma, uma lesão e perder memórias memórias anteriores ao trauma, ele tem amnésia retrógrada. Por exemplo, se eu sofro um trauma crânioencefálico ou um trauma psiquiátrico e faço o quê? E não lembro quem eu sou, não lembro quem é minha esposa, não lembro nada, não lembro onde eu moro, isso é amnésia retrógrada. Se eu tenho um trauma e não consigo formar novas memórias, isso é amnésia anterógrada, tá? Isso, na neurofisiologia, a gente discute muito, tá? Tem uma aula só sobre isso, se explica isso bastante, né? Tem uma aula de neurofisiologia só sobre amnésia retrógrada e amnésia anterógrada, não é? E esse paciente aqui é um dos pacientes mais famosos da neuro, é o paciente HM. O paciente HM ele era um paciente que ele tinha epilepsia, não tinha como, não existia um tratamento adequado para esse paciente. Era um paciente que tinha várias crises convulsivas por dia, ele ficava preso numa camisa de força, não é? E aí descobriram, por eletrofisiologia, que a origem desses focos epiléticos era o hipocampo.
Aí resolveram fazer uma hipocampectomia bilateral. Tiraram os hipocampos desse paciente dos dois lados. Quando tiraram o hipocampo desse paciente, esse paciente fez exatamente isso aqui. Ó. Se fez uma lesão aqui, se tirou o hipocampo dos dois lados, e esse paciente fez uma amnésia enterógrada. Ele não conseguia formar mais nenhuma memória depois dessa lesão. Todas as memórias anteriores à lesão estavam preservadas. Tá? Então, por exemplo, assim, ele fazia alguma coisa e ele lia, por exemplo, uma página de um livro, e aí depois ele fazia o quê? Passava 1 minuto e ele fazia o quê? Já não lembrava nem que ele tinha aberto aquele livro. Tá? Então, isso é a amnésia enterógrada. Por que esse paciente é tão icônico dentro da neuro? Porque ele mostrou o seguinte, ele mostrou que essa estrutura aqui, ó, que esse hipocampo aqui é fundamental para o processo de formação de memórias. Notem que é fundamental para a formação, não necessariamente para a evocação de memórias. Porque o paciente HM, ele fazia o quê? Ele conseguia se lembrar de tudo que tinha acontecido antes do trauma. Então, ele conseguia evocar bem as memórias antigas. Mas ele não conseguia fazer o quê? Ele não conseguia formar novas memórias. Tá? Então, é um caso clássico da neuro, não é? Depois teve uma neuropsicóloga, Brenda Milner, né, que seguiu esse paciente durante muitos anos e foi descrevendo todas as coisas que aconteciam com ele, né? Todas as alterações de memória que ele tinha. Ele nunca recuperou a sua memória, né? Mas é um caso clássico para mostrar que o hipocampo é fundamental para o processo de formação de memória. Por isso que eu disse para vocês que esse circuito de Papez, que Papez propôs em 1937, aqui que envolve o hipocampo, ele é um circuito muito mais relacionado ao quê? Muito mais relacionado à formação de memória do que propriamente às emoções, tá? Logicamente que as emoções têm que ajudar a formar memórias, né? Quanto mais emocionante for um evento, mais vocês guardam esse evento na memória. Isso é um ponto muito interessante, tá? A gente não costuma guardar na memória eventos que não são emocionantes. E emocionante eu estou dizendo tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser uma emoção positiva ou uma emoção negativa. Pode ser um reforço positivo ou um reforço negativo. Tá bom? Bom, o hipocampo nem sempre foi nessa posição, né, dentro da evolução. Então, o que nós temos aqui? Ó? Aqui, a gente tem marcado em vermelho o hipocampo e aqui o córtex entorrinal em azul. Tá? Então, olhem só, no hipocampo de um rato, isso aqui é um camundongo, tá? Mas do rato é igual. No hipocampo de um rato, a gente tem o quê? A gente tem isso aqui, ó. O hipocampo tem uma dobra, ele tem uma parte dorsal e ele tem uma parte ventral, tá? Até essa representação aqui não mostra o que é o tamanho real de um hipocampo no encéfalo de um rato. Alguns autores dizem que ele, no encéfalo de um rato ele pode representar até quase 1/3 do encéfalo inteiro, tá? Só que aí, à medida que o córtex vai crescendo, esse neocórtex vai crescendo e vai se expandindo, não é? Esse hipocampo vai fazendo o quê? Ele vai ficando cada vez mais ventral, né? Ele vai sendo empurrado para baixo, vai ficando mais ventral. Esse lobo temporal, ele vai fazendo o quê? Ele vai dobrando e vai vindo para baixo, tá? Aqui eu não tenho uma formação de um lobo temporal ainda, eu não tenho circunvoluções, num rato eu não tenho a formação de um lobo temporal. Mas quando eu chego no macaco, já vai acontecendo o quê? Eu já vou tendo uma dobra e esse lobo temporal ele vai dobrando para baixo, tá? E aí acontece o quê? Olha aqui, aqui está o lobo temporal, e aí o hipocampo faz o quê? O hipocampo fica essa estrutura aqui, ó, inserida lá embaixo na porção ventral do lobo temporal, tá? E medial também lá no lobo temporal. Aí ele fica nessa posição aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá ele, ó. Fica exatamente nessa posição aqui. Vai ficar o hipocampo, tá bom? Bom, e aí, no rato a gente tem bem organizadinho. O hipocampo tem várias camadas, tá? Ele tem a camada CA1, CA2, CA3. Em humanos, em primatas, já passa a ter a camada CA4, tá? CA significa corno de Amon. Amon era um deus egípcio, tá? E o corno é
a dobrinha, a projeção ali, né? Então, aqui tem o corno de Amon 1, corno de Amon 2 e corno de Amon 3. Então, como é que eu sei o que é o corno de Amon 1, corno de Amon 2 e corno de Amon 3? Se sabe pelo seguinte, pelo tamanho das células, tá? No corno de Amon 1, os neurônios da camada piramidal têm um tamanho de célula, depois no corno de Amon 2 eles já começam a ser um pouquinho maiores, no corno de Amon 3 já muda de novo, tá? E aí se projeta aqui, e aí tem esse giro denteado aqui, ó, forma como se fosse um dentinho aqui, ó, englobando aqui esse finalzinho dessa camada de células aqui no hipocampo, tá? Aí aqui em macacos, aqui, ó, olha aqui o giro denteado, aqui, ó, CA1, CA2, CA3, e já tem um conjunto de células aqui que é a CA4. Aqui, ó, CA1, CA2, CA3 e aqui CA4. Tá? Um paciente que tem uma doença neurodegenerativa como Alzheimer, uma das primeiras coisas que acontece, ele perde neurônios nessa região C1. E isso faz o quê? Isso atrapalha muito o processo de formação de novas memórias dele. Tá? Lógico que ele vai perder neurônios em outras regiões associadas à evocação de memória, mas essa região CA1 é uma região que é bastante atacada. Então, perda de neurônios aqui atrapalham muito, não é, o processo de formação de novas memórias. Só que não é assim, ó, essa camada aqui, ó, essas camadas aqui, ó, elas são divididas em subcamadas, são divididas em estratos. Para vocês terem uma ideia da complicação anatômica que é um hipocampo. A amígdala também é, não vou mostrar aqui para vocês, mas a amígdala também tem uma série de divisões anatômicas, tá? Aí tá aqui, ó, de cima, de fora para dentro, tá? Tem o extrato alveus, o extrato orens, o extrato piramidal, que é onde ficam os corpos celulares do neurônio. Por exemplo, o paciente com Alzheimer, ele perde células aqui desse extrato piramidal, tá? Depois tem o extratum radiatum, que é onde eu tenho uma concentração, por exemplo, muito grande de astrócitos. Se eu quero ver quais são as mudanças que estão acontecendo nos astrócitos dentro desse hipocampo, eu analiso o extratum radiatum. Depois tem o extrato lacunoso molecular, o extrato molecular, o extrato granuloso, uma camada polimórfica, não é? E fibras que saem do hipocampo aqui, são chamadas fibras musgosas, tá? Então, aqui nesse extrato granuloso eu tenho células granulares, e aqui nesse extrato piramidal eu tenho os neurônios piramidais, que são os mais famosos neurônios do hipocampo, e seus axônios saem ali pelo alvéolos, tá? Então, isso é só para vocês entenderem que, assim, ó, tem muita microneuroanatomia dentro do hipocampo. Quando a gente estuda o hipocampo, não é estudar só o hipocampo. Tu vai estudar, por exemplo, o extrato piramidal, os neurônios do extrato piramidal. Tu vai estudar os astrócitos do extratum radiatum. Então, os trabalhos são feitos em camadas muito específicas dessas estruturas anatômicas para poder determinar, por exemplo, se tal doença causa uma perda de neurônios, se tal doença causa uma perda de astrócitos ou muda o formato desses astrócitos. Então, é um evento bem específico, assim, tá? Bom, a amígdala. Tá? A amígdala é essa estrutura que vai ficar aqui, ó, logo à frente do hipocampo, tá? Na realidade, ela é uma continuação do núcleo caudado que vem ali do ladinho ali do hipocampo, tá? Bom, a amígdala é responsável por dar uma cor em memórias, está associado à agressividade também, tá? Ao comportamento agressivo, e se descobriu muito das funções da amígdala com dois pesquisadores, o Cleaver e o Busey. E aí se fala hoje sobre a síndrome de Cleaver-Busey. Síndrome de Cleaver-Busey é uma síndrome no qual eles destruíram a amígdala dos dois lados em diferentes animais, em cães, não é? E em macacos. Na verdade, o experimento original, eles não queriam destruir a amígdala, queriam destruir só o lobo temporal, de um lado. E aí eles tinham uma cadelinha, que era uma cadela muito agressiva, não é? E eles destruíram um lobo temporal dela. Não tinha, fizeram uma neurocirurgia e destruíram o lobo temporal dela. E aí, não sei se foi o Cleaver ou se foi o Busey, ligou para o outro no outro dia e disse assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas ela está completamente mansinha. Ela está a coisa mais querida aqui. Ela perdeu a sua agressividade.
E aí eles voltaram, e aí destruíram o outro lobo temporal dela, destruíram a amígdala também do outro lado, né? E aí ela desenvolveu toda a síndrome de Clever-Bucy. E aí depois eles repetiram isso várias vezes em macacos, não é? Em primatas, e observaram uma resposta ainda mais elaborada dessa síndrome de Clever-Bucy. Tá? O que é essa síndrome de Clever-Bucy? Quando vocês destroem as amígdalas, tá? Primeiro, uma perda da agressividade, tá? Um comportamento muito calmo, muito plácido, muito sereno, tá? Plácido é calmo, tranquilo, tá? No nosso hino nacional, as margens plácidas, as margens tranquilas do Ipiranga, não é? E então o animal faz uma placidez, não é? Ele perde o medo. Em macacos, por exemplo, macacos, por exemplo, morrem de medo de serpente, né? O nosso sistema visual, ele é todo, vocês vão ver depois na neurofisiologia do sistema visual, muito do nosso sistema visual ele foi projetado, foi desenhado para que a gente evitasse serpentes, porque os primatas, os primeiros primatas, eles comiam frutas, né? Então eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que pegar a fruta no alto das árvores e as frutas mais doces possíveis, né? Que tivesse maior quantidade de açúcar. E aí sempre tinha muita serpente por ali. Então o sistema visual era todo preparado para evitar essas serpentes. Então a gente nasce com medo de serpentes. E aí esse macaco perdia esse medo, pegava a serpente na mão, assim, coisa que não faria normalmente, né? O macaco começava a desenvolver uma hipersexualidade, mas é uma hipersexualidade também sem vetor, né? Ou seja, ele tinha atividade sexual com uma macaca, ele tinha atividade sexual com um macaco, ele tinha atividade sexual com um cachorro, ele tinha atividade sexual com um poste. Então ele aumentava a sua sexualidade sem necessariamente ter um vetor, um objetivo, né? Começa a apresentar déficit de memória com a retirada dessa amígdala, começa a apresentar dificuldade de reconhecer pessoas, indivíduos, né? Passa a ter um comportamento alimentar bulímico, não é? E tem hiperatividade oral, ou seja, tudo que pega leva a boca. Né? Pegava serpente, levava a boca, pega gilete, coloca a boca, uma coisa bem irracional, assim. Tá? Uma vez eu dei uma aula só sobre a amígdala e expliquei, falei bastante sobre a síndrome de Clever-Bucy, né? E aí uma moça me perguntou, professor, mas e como é que ficam aquelas pessoas que até por desconhecimento da classe médica retiraram as suas amígdalas? Não são as tonsilas palatinas, tá? São as amígdalas do encéfalo, não tem absolutamente nada a ver. Então, se vocês retirarem as tonsilas palatinas, ninguém vai fazer síndrome de Clever-Bucy, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá bom? E depois, seres humanos, se lesarem as amígdalas bilateralmente, o que acontece numa síndrome muito rara, tá? Que é a síndrome de Urbach-Witt, tá? Essa síndrome de Urbach-Witt, ela causa lesão bilateral de lobos temporais. Ela é basicamente um problema dermatológico que pega pálpebras, que afeta joelho, né? Que se cria uma pele mais escamosa, assim. Mas ela acaba lesando neurônios do lobo temporal também. Essa síndrome pode fazer isso, né? Essa síndrome de Urbach-Witt. Uma síndrome bastante rara. Vocês verem, isso aqui é um relato de caso. Muito difícil encontrar uma síndrome de Urbach-Witt. E essa síndrome de Urbach-Witt, se ela evolui e pega o lobo temporal, ela pode destruir a amígdala dos dois lados, tá? Mas os seres humanos não apresentam tudo que o macaco apresenta. Tá? Muito provavelmente, muito é freado pelo córtex pré-frontal, né? Os seres humanos vão apresentar um déficit, que é um déficit muito interessante. Eles apresentam um déficit de dificuldades de reconhecer faces de medo. Eles não conseguem reconhecer faces de medo. Né? E até é muito interessante o modo como se avalia isso, né? Eles colocam uma imagem com diferentes faces, né? E os seres humanos têm uma tendência, quando a gente olha uma determinada face, tem vários tipos de resposta que a gente pode dar, não é? Mas uma das respostas que a gente dá é uma resposta de imitação. A gente chama os neurônios de espelho e faz uma resposta de imitação. Então, normalmente se faz uma resposta de imitação. Pode ter uma resposta totalmente contrária às vezes, não é?
Pode ter 3 tipos de resposta. Uma resposta diferente, uma resposta contrária, por exemplo, agredir uma pessoa por alguma coisa, entendeu? Uma pessoa que venha numa boa e tu agredir ela. Ou pode ter uma resposta de imitação, uma resposta muito comum que acontece nesses neurônios espelho, né? E aí, o que acontece é o seguinte, eles filmam, eles mostram uma imagem, e a pessoa reproduz na sua face inconscientemente aquela imagem. E as pessoas que têm essa síndrome de Bakvich, elas não reconhecem direito faces de medo, elas não conseguem declarar que aquilo é uma face de medo, e também não conseguem fazer o quê? Não reproduzem aquilo na sua face, né? Isso é um fenômeno bem interessante de pacientes que fazem essa síndrome de Bakvich, mas não tem hipersexualidade, não tem perda de... não agarram serpentes na mão, não acontece a síndrome de Cleaver-Bucy em seres humanos. O que acontece é só a Urbach-Witt, né? Que é a perda de capacidade de reconhecer faces de medo. Lógico que o ser humano tem um neocórtex muito maior, né? Que um macaco, então isso deve ajudar a suprir todas essas funções, não é? Então, isso é um caso bem interessante, tá? Bom, aqui está a amígdala, ó. Como eu disse para vocês, ela fica no final do núcleo caudado. Então, o que eu tenho aqui? Isso aqui são núcleos que ficam lá dentro do encéfalo, são núcleos da base. Então, aqui eu tenho o núcleo caudado, que é esse núcleo que parece um chapéuzinho de Papai Noel, não é? Esse núcleo caudado ele tem uma cabeça, ele tem um corpo, e depois ele tem uma cauda, tá? E aí, o final dele, a gente vai encontrar esse corpo amidaloide aqui, tá? Aqui eu tenho o putame, e internamente ao putame eu tenho o globo pálido. Então, aqui eu tenho um corte que aconteceu aqui entre esses níveis A e B, é um corte horizontal do encéfalo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho a cabeça do caudado, que é o núcleo da base, né? É um núcleo, você pode ver isso aqui, tem corpos celulares aqui, ó. O que está mais escuro são corpos celulares, o que está em branco aqui são fibras, né? A cabeça do caudado, que é isso aqui que a gente está vendo. E aí depois aqui, ó, aqui atrás está a cauda do caudado, ó, que é, a gente está vendo exatamente essa parte aqui, ó. Tá vendo essa caudinha do caudado aqui, tá? Aí o que a gente consegue ver aqui, ó, aqui é o putame, tá? Que é o outro núcleo da base, que é esse que está em azul, e internamente ao putame eu tenho o globo pálido, olha aqui, ó. Globo pálido, porção interna, globo porção externa, não é? E globo pálido, porção interna. E aqui eu tenho o tálamo, né? Aqui eu vou ter o tálamo, tá? Mais internamente. E aqui a cápsula interna separando o quê? Separando o tálamo, separando o diencéfalo do telencéfalo que tá lá para cima, tá? Lógico que não aparece a amígdala, porque a amígdala está lá para baixo, né? A amígdala está mergulhada lá embaixo, não é? Eu tenho um mergulho da amígdala lá embaixo, porque o corte foi feito aqui em cima e a amígdala vai estar mais ventral ali, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma imagem de um corte coronal, e aí tem várias coisas aqui que eu posso mostrar para vocês. Pode colocar aqui meu rosto aqui em cima, tá? Olha aqui, ó, aquele corpo caloso, não é que eu tinha falado para vocês. Aqui o ventrículo lateral, lembrando que o ventrículo lateral faz um formato de C, então ele tem uma parte superior e ele tem uma parte inferior. Aqui é o ventrículo lateral também, tá? O corpo do caudado, tá? Olha aqui, ó. O corpo do caudado, aquela parte, a gente tá cortando no meio ali, né? Tá pegando o corpo do caudado, não, a cabeça do caudado, né? Então, o que eu tenho aqui? O plexo coroide do ventrículo lateral, aqui, ó. Plexo coroide aqui, ó. E plexo coroide aqui, ó, para produzir líquor, tá? O corpo do fórnice, que vai ter aquele feixe que liga o hipocampo aos corpos mamilares, tá? O tálamo, que a gente já tinha falado anteriormente. Aqui a cápsula interna, não é? Que separa
o tálamo separa o diencéfalo, o telencéfalo para cá, tá? Aqui o putame, aqui o putame e o globo pálido porção externa, globo pálido porção interna. O conjunto, tá? Esse conjunto aqui, ó, esse conjunto que é o putame mais o globo pálido, a gente chama isso de núcleo lentiforme. Pode ter um outro conjunto também, né? O conjunto entre o caudado e putame, a gente chama de estriado. Tá? Depois, aqui a gente tem o terceiro ventrículo e a aderência entre o tálamo, né? Isso aqui é uma aderência, porque aqui tem só corpos solares, não tem fibras, né? Por isso não é uma comissura. Né? O hipotálamo aqui embaixo, tá? Aqui a cauda do núcleo caudado, tá? Aqui o ventrículo lateral, aqui ó, a fímbria do hipocampo e aqui o hipocampo, ó, tá? Aqui aquela estrutura que é o hipocampo. Aqui o giro denteado, fazendo uma voltinha aqui, ó. O giro denteado não aparece aqui, mas ele faz uma volta, um grupo celular que faz uma voltinha aqui, ó. Olha aqui, ó. O giro denteado é isso aqui, ó. Isso aqui é o giro denteado e aqui vem o hipocampo, ó, encaixando. Então isso aqui é medial, isso aqui é mais lateral, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O denteado fica aqui, ó. O hipocampo fica aqui, tá? Aqui, ó, o corpo mamilar, tá? E aqui o giro parahipocampal. Corte coronal do giro parahipocampal, que é esse giro aqui, ó. Opa! Que é esse giro aqui, ó. Esse giro parahipocampal, tá junto ao hipocampo, não é? Que é a continuidade do quê? Que é a continuidade desse giro aqui, que é o giro do cíngulo, unido aqui por esse istmo do giro do cíngulo. Certo? Bom, depois aqui a gente tem estruturas que são relacionadas, são estruturas do prazer, né? Tem a área ventral tegmental, tem o núcleo accumbente, tem o córtex pré-frontal. Tá? Principalmente o núcleo accumbente. O núcleo accumbente é uma via dopaminérgica que recebe uma quantidade grande de dopamina em qualquer coisa que dê prazer para vocês. Então, assim, desde ficar feliz porque tirou na loteria, uso de drogas, uso de bebida alcoólica, sexo, enfim, tudo que dá algum tipo de prazer para o indivíduo está relacionado no accumbente, tá? Alguém vai dizer, mas drogas dão prazer para o pessoal? Assim, ó, crack causa uma liberação maciça de dopamina no accumbente. Não pensem que uma pessoa que vai largar a sua vida, vai viver no meio da rua se não houvesse algum tipo de prazer, entendeu? Que torna o indivíduo adicto, que torna o indivíduo viciado, que acaba com a vida do indivíduo, tá? Então, é uma neuroquímica que causa uma liberação maciça e hiperestimula no núcleo accumbente. Conversa com um paciente, uma vítima de crack, não é? Ele é um indivíduo viciado, e tu conversa para ele e pergunta como é que é a sensação, e ele te diz, é como se fossem 100 orgasmos, tá? Ninguém vai para aquela situação de miséria, não é? Uma situação de risco, de vulnerabilidade na rua, ninguém vai porque é sem vergonha, ou porque quer, ou porque é doente, porque é uma doença. A adição por drogas que causam grande liberação de dopamina é um vício, tá? É uma doença que tem que ser tratada, tá bom? Mas, assim, provavelmente não é só relacionado a vícios, não é? Chocolate também causa uma hiperestimulação do núcleo accumbente, né? Tem uma coisa que é muito interessante sobre hiperestimulação do núcleo accumbente. Antigamente se faziam experimentos que eles eram assim, ó, eles colocavam um rato dentro de uma caixa
e aí colocavam o rato com uma ou uma seringa ou uma coisinha de água com cocaína. E aí o rato fazia o seguinte, o rato ou bebia água ou se injetava na seringa para ele beber água, para ter acesso à água, ou para ele receber uma injeçãozinha de cocaína, ele tinha que fazer o seguinte, ele tinha que apertar um pedalzinho, né? Ele tinha que ficar apertando um pedal. E aí o rato ficava sozinho na caixa, ele passava a noite inteira apertando o pedal e normalmente eles iam a óbito por uma overdose de cocaína, né? E aí se constituiu a ideia da adição, não é? E muito da teoria da adição por drogas como cocaína, não é? Se baseou nesses experimentos. Mas até que um dia um pesquisador teve a seguinte ideia: tá, mas a vida não é assim, a vida não é ficar isolado. As clínicas de reabilitação muitas vezes elas pregam o isolamento, né? E aí ele fez o quê? Ele colocou vários ratinhos dentro de uma caixa e colocou cocaína à disposição de todos, né? E os ratos tinham uma interação social. Quando se tinha essa interação social, o que acontecia? Quando se tinha essa interação social, eles diminuíam o consumo de cocaína. Então, isso tem mudado muito a visão do paciente adicto, né, do tratamento do paciente adicto, que talvez o mais adequado não seja o isolamento desse paciente, mas o mais adequado seja exatamente a socialização dele. Ele voltar ao âmbito familiar, ele voltar a se socializar, não é? Que isso reduziria o possível consumo de drogas por parte dele, não é? Lógico que eu estou falando de coisas de ratos e eu não entendo muito dessa coisa de adictos, tá? O pessoal da neuropsiquiatria pode falar mais sobre isso, tá? Mas é uma história interessante, tá? Mas, enfim, tudo que é relacionado a prazer tem a ver com esse núcleo accumbente, que esse núcleo fica aqui, ó, um pouquinho à frente aqui, ó, do hipotálamo aqui, ó, que é o núcleo accumbente. Se vocês quiserem saber mais coisas sobre o núcleo accumbente, tem um livrinho muito legal, os livrinhos da Suzana Herculano Rosel, que ela conta, ela é uma cientista que ela faz ela pega artigos que são artigos legais, artigos que foram muito bem feitos, assim, né, artigos de Science, Nature, e ela conta uma historinha explicando aquele artigo. Então ela traduz de um modo muito fácil aquela historinha, né, para um público leigo ou um público que tem um pouquinho de conhecimento. Qualquer pessoa pode ler, né, mesmo que não tenha nenhum conhecimento de medicina ou da área biomédica, é capaz de ler aquilo. E muitas das coisas, tá? Eu acho que ela tem um livro que se chama Sexo, Drogas e Chocolate, se eu não me engano, tá? E ali se fala muito sobre núcleo accumbente, sobre hiperativação de núcleo accumbente frente a diferentes estímulos prazerosos, não é? Bom, lobo pré-frontal, que também tem ligação com esse sistema límbico, não é? É uma história muito interessante, não é? Esse é o Egas Muniz. Egas Muniz ele é um português, um dos poucos portugueses que ganhou o prêmio Nobel. Acho que foram 4 ou 5 portugueses que ganharam o prêmio Nobel. O Egas Muniz ganhou o prêmio Nobel. Não lembro se Saramago era português. Acho que era. Saramago acho que ganhou o prêmio Nobel também, mas aí de literatura, né? Ele ganhou o Nobel em 49. Ele ganhou pela leucotomia pré-frontal. A leucotomia pré-frontal era uma cirurgia que ele fazia para acalmar pessoas com distúrbios psiquiátricos. Ele fazia uma incisão aqui, ó, e fazia o quê? Colocava um bastão e passava esse bastão para cima e para baixo e destruía parte do lobo frontal. Deixou muitas pessoas totalmente incapacitadas. Nessa, era uma lesão encefálica muito grande que ele fazia, não é? E depois, segundo ele, a leucotomia era leve, né? Depois teve o pessoal que fez a lobotomia, que era bem mais agressiva que a leucotomia, e muitos pacientes ficaram completamente incapacitados de ter uma vida normal após essa lesão aí, que era feita para acalmar as pessoas, tá?
O Egas Muniz até poderia ter ganhado um prêmio Nobel com os trabalhos de vascularização encefálica que ele fez. Ele teve muitos trabalhos legais sobre vascularização encefálica, não é? Até merecia ganhar o prêmio Nobel por isso, mas não pela leucotomia pré-frontal. Até houve um movimento, né, das famílias cujos familiares foram submetidos a esse procedimento, né, e ficaram completamente inválidos. Houve um movimento para que retirasse o prêmio Nobel dele, mas o prêmio Nobel não foi retirado, não é? Eu não tenho certeza disso, mas eu li, acho que uma vez numa biografia do Egas Muniz, que no final das contas ele foi assassinado, ele morreu assassinado por um dos pacientes que ele fez leucotomia pré-frontal. Então, talvez não tenha adiantado muito, né? Esse paciente continuou com uma certa agressividade. Então, esse lobo pré-frontal, ele serve para dar uma razão no indivíduo, tá? Para fazer o seguinte, para ponderar se tu vai fazer alguma coisa ou não, tá? É como se fosse um freio, né? Então, mas se fizer uma lesão muito grande, é meio problemático. Mas ele funciona como um freio naquele sistema límbico, tá? Bom, aqui tem um negócio que é muito importante que vocês entendam da neurologia. O que a gente tem? Qual é a organização que a gente tem do sistema nervoso? A gente tem um tronco encefálico, tem uma medula espinal, tá? Não esquecer a medula espinal. A gente tem um tronco cefálico. Depois a gente tem um paleocórtex, tá? Que aí vai ser aquele hipocampo, vai ser a amígdala, vai ser esse sistema límbico, tá? Depois a gente tem um paleocórtex. Depois a gente tem um neocórtex, tá? Mais acima. Então, o que acontece? Em termos de evolução de uma doença como Alzheimer, os neurônios do tronco são muito mais resistentes. Depois, os do paleocórtex são também relativamente resistentes. E os do neocórtex são mais frágeis. Então, o que acontece? Quando o paciente faz uma doença como Alzheimer, ele perde neurônios do neocórtex, predominantemente. E ficam neurônios do quê? Ficam neurônios do páleo. Tá? Ficam neurônios daquele sistema límbico. Então, ele vai perdendo o controle que aquele neocórtex tem sobre o paleocórtex. Tá? E quando ele vai perdendo o controle que aquele neocórtex tem sobre aquelas regiões mais primitivas do encéfalo, ele começa a fazer o quê? Ele começa a expressar comportamentos daquelas regiões mais primitivas, tá? Quando a gente está crescendo, principalmente depois que o indivíduo se alfabetiza e tal, ele vai fazendo o quê? Ele vai desenvolvendo muito a função do neocórtex e ele vai fazendo o quê? Ele vai suprimindo o paleocórtex, tá? Vai suprimindo e vai suprimindo o tronco também, tá? Então, quando a gente chega à vida adulta, a gente tem o quê? A gente tem um neocórtex, as camadas mais superficiais, que faz o quê? Que suprimem aquele paleocórtex, que suprimem o tronco cefálico. Tu não vai chorar por qualquer coisa, tu não vai brigar por qualquer coisa. Existe uma maturidade que o neocórtex dá. Só que à medida que a gente vai envelhecendo, vai acontecendo o quê? Tu faz um Alzheimer, tu vai lesando esse neocórtex. E aí começam a aparecer comportamentos bem mais primitivos, tá? E à medida que tu for lesando, tu começa a lesar também, já começa a lesar o paleocórtex e vai fazendo o quê? E tu vai começar a mostrar comportamentos de tronco à medida que reflexos de tronco à medida que a doença progride, tá? Então, assim, ó, o que vai acontecer com o paciente com Alzheimer, por exemplo? Ele vai começar a perder comportamentos sociais. Vou dizer coisas que são típicas, assim, do velhinho com Alzheimer, que ele começa a fazer. Ele faz o seguinte, ele vai comer com talheres e ele está comendo, sei lá, ele está comendo feijão com arroz com talher, tá?
Então, ele tem o garfo para ele pegar aquele feijão com arroz e ele tem a faca que vai colocar por cima daquele feijão com arroz. E aí ele faz o seguinte, ele já não sabe mais fazer essa movimentação direito, que é uma movimentação que ele aprendeu, que é do neocórtex, ele faz o quê? E ele pega, por exemplo, ele pega aquele garfo e faz assim, e puxa com a mão aquele feijão com arroz para botar em cima do garfo para ele comer. E aí depois ele faz o que? Ele já não consegue usar garfo e faca direito, ele já começa a comer com as mãos. Assim, tá? Então, assim, isso é um indicativo muito claro de perda do neocórtex. Tá? Ele começa a ter comportamentos como, por exemplo, andar sem roupa. Tá? Urinar em local inadequado é muito comum. É comum, por exemplo, o velhinho acorda de noite, principalmente se ele não está num lugar que ele é acostumado, ele acorda de noite e vai, por exemplo, na cozinha e, sei lá, tem um bebedouro na cozinha, tá? E aí ele faz xixi naquele bebedouro, ou ele faz xixi na pia onde se lava louça, tá? Então ele está perdendo coisas de neocórtex e tá começando a fazer coisas de criança, tá? Ele tem uma confusão mental, por exemplo, ele se acorda de noite, ele não sabe onde ele está. E aí ele sai de casa e se perde. Aí tu encontra ele, ele diz assim, sei lá, alguém, um guarda encontra ele diz assim, não, ele mora em Porto Alegre, tá? E ele diz, não, eu tava vindo de João Pessoa e tô indo para minha casa. Mas ele pode estar tentando ir a pé para alguma casa que ele morou muito tempo antes, porque ele não consegue segurar a memória daquela casa que ele mora agora há pouco, e ele se lembra de uma casa, sei lá, que ele morou quando ele tinha 30, 40 anos. Ele pode estar tentando ir a pé para aquela casa, tá? Ele começa a guardar comida em lugar inadequado. Então, ele pega, por exemplo, uma comida que ele tinha que colocar de volta na geladeira, e ele coloca numa estante livre, tá? Ele começa a não reconhecer direitos familiares, começa a desconfiar dos familiares, tá? Então, assim, ó, tudo isso é porque a doença está destruindo o neocórtex. E ele está fazendo o quê? E ele está começando a trabalhar com um pouquinho de neocórtex que está sobrando e com as regiões mais primitivas. Se a doença começa a progredir, ele começa a fazer assim, ele começa a aumentar reflexos de tronco, tá? Chorar é um reflexo de tronco. Ele como pode ter reflexo de sucção. Caso de doença neurodegenerativa muito grave, tu faz o quê? Tu coloca a mão ao lado da boca do paciente aqui, ó. Ele vira, coloca o dedo na boca e começa a succionar. Ele começa a ter reflexo de preensão. Tu pega o vozinho com Alzheimer, por exemplo, e ele e tu vai fazer um transporte, tu vai tirar ele da cama dele e vai colocar dentro de um carro, por exemplo, para levar para o hospital. E ele fala que ele agarra, ele agarra. E não adianta dizer para ele não agarrar. Por quê? Porque aquilo não é o córtex dele. O córtex não vai interpretar aquilo. Aquilo é um reflexo de tronco, um reflexo de preensão, é um reflexo de tronco. Então, assim, isso é uma coisa primordial de se entender na neurologia. Então, o que acontece? Ele vai perdendo o neocórtex, vai mostrando funções de palio, e depois vai fazer o quê? Depois vai mostrando funções de tronco, tá? Então, assim, isso é muito interessante de se entender na evolução dessas doenças, tá? Como o mal de Alzheimer. Bom, aqui está a nossa bibliografia, né? Não coloquei, mas deve ter algum livro de fisiologia, né? Que eu me lembrei alguma coisa dos livros de fisiologia. O Guia-não é um livro de fisiologia para vocês darem uma olhada nisso. Mas eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa última aula do ano, não é? 2021 já vou colocar mais umas 2 aulas para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado por tudo, tá? Espero que estejam todos bem. Comportem-se. Tá legal? Tchau, tchau.